Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade comum, onde as fachadas das casas pareciam se misturar umas às outras e onde as ruas de paralelepípedos, desgastadas pela passagem do tempo, deixavam pouco espaço para a originalidade, nasceu um menino chamado Malik. Esta cidade, sem história nem brilho particular, era, no entanto, marcada por uma profunda desigualdade, invisível para muitos. Mas para Malik, ela era tudo. Desde os primeiros dias, a diferença era visível e o estigma era evidente. A doença da qual ele sofria era rara, e sua pele em lenta deterioração parecia um fardo para aqueles ao seu redor. Cicatrizes profundas com contornos irregulares cobriam seu rosto e corpo, como os estigmas de uma maldição misteriosa. Não era apenas uma diferença estética, mas uma aparente fragilidade física que preocupava aqueles que o olhavam. Em uma sociedade obcecada pela aparência, ele era visto como uma anomalia, um ser desviante. E antes mesmo que ele pudesse entender o significado dessa rejeição, seus pais já o viam de forma diferente. No início, eles pensaram que poderiam lutar. A mãe de Malik, jovem e cheia de sonhos, acreditava que o amor familiar poderia superar a dor e as dificuldades. Seu pai, um homem pragmático, tentou não ceder ao medo. Mas muito rapidamente, o medo tomou conta. Eles se sentiam perdidos diante do desconhecido. A sociedade, que dava tanta importância à perfeição, constantemente os lembrava de que eles não eram a norma. Os olhares de desprezo, os sussurros pelas costas, as pressões externas sobre sua dignidade corroíam seu espírito. O fracasso dos filhos em atingir os padrões invisíveis da sociedade tornou-se um fardo para eles. Malik, que tinha apenas 5 anos de idade, foi abandonado em um orfanato, rejeitado pelas pessoas que inicialmente deveriam ser seus principais apoiadores. Seus corações se partiram silenciosamente, uma dor que Malik não conseguia compreender. Eles o abandonaram em nome da vergonha, e isso era o que mais pesava sobre eles. O orfanato, embora benevolente em seus esforços, não conseguiu preencher o vazio deixado pelos pais ausentes, nem fornecer o amor materno e paterno de que a criança desesperadamente precisava. As paredes do orfanato eram suaves, mas seus olhares eram cruéis. As outras crianças, assustadas com sua aparência, mantinham distância. Alguns choraram, alguns zombaram, mas todos o evitaram. Ele era diferente e, para eles, isso era suficiente. Os educadores, mesmo cheios de boas intenções, não conseguiram preencher esse vazio. Eles poderiam lhe dar lições, fornecer roupas limpas, mas nada disso poderia amenizar as questões existenciais que Malik se fazia todos os dias. Por que eu? Por que sou o que sou? Por que me abandonar? Cada olhar fugaz, cada sussurro, cada gesto de rejeição se tornava uma ferida aberta em sua alma, um fardo adicional. Ele se disfarçava de inteligência, escondia-se atrás de sua inteligência rápida, aprendendo mais rápido que os outros. Era a única arma que ele tinha contra o mundo, sua mente, afiada e implacável, forjada pela solidão e pela dor. Mas, apesar de sua genialidade, o vazio emocional permaneceu. Ele estava se tornando um adolescente retraído, um jovem solitário e distante. Com o passar dos anos, Malik cresceu, mas o peso da rejeição nunca o deixou. Seu corpo cresceu, mas a cicatriz do abandono permaneceu. Ele se esforçou para se desenvolver, para transcender os limites que a sociedade e sua própria família lhe impuseram. Ele se forçou a ser mais do que era esperado dele. Ele leu, estudou e trabalhou incansavelmente. As provações não assustavam mais. Ele os enfrentou com uma determinação quase sobre-humana, sabendo que precisava fazer melhor, ser mais do que aqueles que haviam escolhido ignorá-lo. Esse desejo de provar seu valor não veio do ressentimento em relação aos pais, mas sim de uma profunda necessidade de provar a si mesmo que ele poderia existir neste mundo, apesar de tudo. A ambição de Malik não era simplesmente uma resposta à rejeição. Foi um desafio que ele lançou ao universo inteiro, uma afirmação de sua existência e de sua dignidade. Seus sucessos empresariais foram espetaculares, seus investimentos e negócios cresceram a uma velocidade incrível. Além do dinheiro, ele acumulou poder, influência e conexões que lhe permitiram moldar sua própria realidade, fora dos limites que lhe foram impostos. Ele se tornou um dos homens mais influentes de sua região, mas nunca se esqueceu de onde veio ou do que havia vivenciado. Aos 30 anos,
Depois de construir um império, Malik decidiu que era a hora certa. Ele havia passado por todas as etapas que a vida havia colocado diante dele, mas uma pergunta permanecia sem resposta. Por que ele havia sido abandonado? Por que, sendo ele uma criança inocente, aqueles que deveriam protegê-lo escolheram sacrificá-lo? Ele construiu seu sucesso, mas não o fez por eles. Era para ele, e para mostrar que ele não precisava de ninguém para ter sucesso. Ele retornou à cidade de sua infância, não como um mero visitante, mas como um homem poderoso. Ele sabia que sua presença chamaria a atenção e que seus pais, que ainda moravam na mesma casa, seriam os últimos a entender o que os esperava. Mas ele não voltou para buscar o amor ou a redenção deles. Não, ele estava voltando para oferecer-lhes um confronto, um encontro cara a cara com os demônios que eles haviam criado ao rejeitá-lo. Eles queriam escapar da verdade. Eles construíram uma vida confortável para si mesmos, uma fachada onde tudo parecia perfeito, onde o sucesso e o respeito social substituíram a culpa e a vergonha. Eles se estabeleceram naquela grande casa no subúrbio, uma moradia organizada, como sua nova vida, organizada, agradável de se ver, mas carente de profundidade. Os vizinhos olhavam para eles com admiração, vendo-os como modelos de sucesso, símbolos daquela ascensão social que atraía inveja e elogios. Tudo havia se tornado uma questão de percepção. A aparência se tornou sua única verdade. O conforto que tanto buscavam obter era agora sua prisão dourada. A existência deles havia sido reduzida a dias ocupados, conversas superficiais com amigos superficiais, refeições em restaurantes chiques onde eles desmaiavam de prazer enquanto falavam sobre coisas triviais. Suas vidas se tornaram uma representação de quem eles queriam ser, não de quem eles realmente eram. Eles não viam mais a realidade de frente. Eles se olhavam no espelho do seu mundo luxuoso e se contentavam com esse reflexo lisonjeiro, longe das sombras do passado que ainda se escondiam nos recessos de suas almas. Mas Malik sabia de tudo isso. Ele observou a vida deles durante meses, minuciosamente, pacientemente. Ele havia aprendido seus hábitos, seus ritmos. Ele entendeu que eles se acreditavam seguros, protegidos pelas paredes de sua casa rica e por seu status social. Eles viviam em um mundo fechado, onde seu passado não importava mais, onde seu abandono não passava de uma lembrança distante, abafada pelo barulho de seu aparente sucesso. Eles se perderam em suas ilusões e se tornaram estranhos a si mesmos. O pai, que administrava uma pequena e bem-sucedida empresa de construção, havia conquistado renome no bairro, mas esse nome não significava mais nada além das suas fronteiras. A mãe, antes uma professora apaixonada, tornou-se uma figura frívola, obcecada por seus hobbies e sua aparência. Ela não se importava mais com as crianças, nem mesmo com o legado que havia deixado. Sua única prioridade era manter a imagem de perfeição que havia cultivado cuidadosamente. O mundo deles estava na superfície, e Malik sabia que era isso que eles esperavam: esquecer, seguir em frente, apagar tudo. Ele sabia que essas mentiras e essa tranquilidade ilusória iriam desmoronar. Ele demorou, observou e calculou cada gesto, cada movimento. Ele estava esperando o momento certo, o momento em que tudo desmoronaria sob o peso de seu retorno. Uma noite como qualquer outra, enquanto eles se reuniam em sua grande sala de estar, Malik apareceu na porta. Ele não era mais a criança frágil que eles haviam rejeitado. Não, ele havia se tornado um homem poderoso. Um homem que não podia ser ignorado, um homem cuja mera presença inspirava respeito e, acima de tudo, medo. Ele bateu na porta com uma segurança inabalável, seu punho erguendo-se com lentidão calculada, ecoando no silêncio da noite. Seus passos eram pesados, determinados. Ele não era um estranho que veio perturbar o mundo deles, nem um visitante inesperado. Não, ele era um fantasma do passado que voltou para exigir justiça. Seus olhos brilhavam com uma luz gélida, uma luz que causava arrepios na espinha. Ele esperou, calmo e sereno, na sombra da porta, sua silhueta imponente se fundindo na escuridão. Quando a porta se abriu, ele estava lá, escondido sob o capuz do casaco. Sua aparência ameaçadora só aumentava a incerteza de seus pais. Eles hesitaram por um momento, imaginando se era apenas um vendedor insistente ou algum estranho aleatório. Sua vida diária perfeita deixava pouco espaço para surpresas desagradáveis. Eles não podiam imaginar que um simples homem pudesse perturbar sua existência. Mas quando Malik levantou o capô, o mundo deles desabou.
Seus rostos, mal iluminados pela luz fraca da entrada, se decompuseram em um instante. A mãe, a princípio paralisada, empalideceu num piscar de olhos, seus olhos se transformando em duas bolinhas de gude de terror. Ela reconheceu imediatamente aquela silhueta, aquele olhar frio e determinado. Memórias do passado voltaram como uma torrente incontrolável, apagando a tranquilidade de suas vidas tranquilas. O filho deles, aquele que eles abandonaram, aquele que eles baniram de suas vidas para preservar suas aparências. Não, não é possível. Gaguejou o pai, dando um passo para trás, seu corpo tremendo sob o peso da revelação. Ele tentou fechar a porta apressadamente, mas Malik foi mais rápido. Com um movimento lento e controlado, ele parou a porta com um pé, bloqueando o acesso ao refúgio deles. O pai, em pânico, virou-se para a esposa, mas ela já estava tomada pelo terror. Olhem para mim, disse Malik, com a voz firme, impondo cada palavra como uma martelada, martelando a realidade na consciência deles. Eu sou aquela que vocês rejeitaram, aquela que vocês ignoraram e condenaram a viver à sombra das suas escolhas. Vocês me deixaram morrer lentamente, relegando-me à margem das suas vidas, simplesmente porque eu era diferente. Porque eu era aquela que não se encaixava na imagem que vocês criaram do que deveriam ser. Mas essa rejeição, esse desprezo, me moldaram. Tornei-me muito mais do que vocês poderiam ter imaginado, muito mais do que vocês jamais poderiam ter esperado para si mesmos. As palavras de Malik cortaram o ar, ásperas e cortantes, cada sílaba envolvendo seus corações como uma corda de ferro. Era uma verdade inflexível, uma verdade que os agarrava, os sufocava. Eles não eram mais pais orgulhosos e respeitados. Eles eram seres vulneráveis, sobrecarregados pela gravidade das consequências de suas ações. Malik demorou, seus olhos examinando os rostos deles, vendo terror em seus olhos. Ele saboreou o silêncio que se seguiu às suas palavras, como se cada segundo daquela tensão alimentasse sua vitória interior. Seus pais, aqueles que antes o rejeitaram cruelmente, não tinham mais nenhuma armadura para exibir. A frieza, a indiferença, os pedidos de desculpas superficiais, tudo isso já não tinha mais peso. As palavras de Malik os atingiram profundamente, onde suas convicções eram mais fortes, onde suas vidas foram construídas com base na ideia de que a rejeição do próprio filho não teria impacto em suas existências perfeitas. Sou o chefe de uma das empresas mais lucrativas do país, ele continuou, com a voz calma, quase casual, mas cada palavra era uma explosão. Sou mais poderoso do que você jamais será. Você nem percebeu como eu tomei o que você me negou, como eu construí o que você nunca imaginou ser possível. Eu adquiri tudo o que você rejeitou. E você? O que é agora? O que sobrou de vocês dois? A sala estava silenciosa, exceto pelo som abafado de suas respirações pesadas. Seus pais ficaram ali, congelados, incapazes de responder, incapazes de justificar seu abandono. Eles estavam tão seguros de si, tão convencidos de que sua vida de conforto e aparência os protegeria de quaisquer consequências. Mas a verdade era uma fera implacável e os atingia com a brutalidade de um martelo na bigorna. Cada palavra que Malik dizia os aproximava da queda. Os rostos deles estavam caindo. O mundo deles estava em ruínas. Eles perceberam, tarde demais, que tinham cometido um erro irreparável, que acreditaram que poderiam moldar a vida de Malik à sua maneira, como fizeram com todo o resto. Eles se trancaram em uma ilusão de poder e segurança, uma ilusão que agora estava se estilhaçando, como um copo caindo no chão. Mas Malik, em seu autocontrole, não se deixou levar pela pura vingança. Ele parou por um momento, olhando ao redor como se observasse um universo que não lhe pertencia mais. Seus olhos se voltaram lentamente para a janela, examinando a cidade que se estendia até onde a vista alcançava. Ali, nesse silêncio, ele encontrou uma paz interior, uma serenidade que seus pais nunca foram capazes de lhe oferecer. Você me rejeitou, mas saiba que eu o perdoei, ele disse finalmente, com a voz mais suave, quase distante. Ele se virou para eles, com os olhos profundos e cheios de sabedoria. Eu lhe ofereço este perdão. Não é um presente que você merece, mas um presente que eu dou a mim mesmo. Não pense, porém, que este perdão desfaz a dor que você me infligiu. Você não apagará as cicatrizes, mas eu escolho suportá-las com dignidade. Ele se levantou lentamente, seus gestos medidos, como se cada movimento tivesse peso,
significado. Deixo vocês na sua zona de conforto, em suas vidas construídas sobre mentiras. Vocês acham que encontraram a paz, mas vivem em ilusão. Estou além de tudo isso. Tornei-me um homem que não precisa mais da sua falsa validação. Vocês não são mais nada para mim, exceto uma lembrança amarga de tudo que tive que enfrentar para chegar onde estou. Malik então se virou em direção à porta. Ele parou por um momento, deixando o silêncio se intensificar, antes de cruzar a soleira. Ele deixou a porta aberta atrás de si, como um último ato simbólico. Não foi um simples gesto de partida. Foi um ato de libertação, um ato de encerramento deste capítulo doloroso de sua vida. Ele não era mais aquele jovem perdido e abandonado. Ele havia se tornado um homem cujas raízes estavam profundamente enraizadas em sua própria força e sua própria verdade. E quando ele saiu, ele não precisou olhar para trás. Ele agiu de acordo com seus próprios termos. Ele não veio para destruí-los, mas para se libertar de suas garras, de seu passado. Ele não guardava mais rancor, apenas uma profunda indiferença em relação a eles. Eles não eram nada mais que sombras, ecos do passado que não podiam mais defini-lo. Eles fizeram sua escolha, e Malik fez a dele, superar tudo isso, prosperar em um mundo onde ele era o único dono do seu destino. Os ecos de sua visita ressoariam em suas mentes por muito tempo. Mas Malik havia encontrado sua paz. E ele sabia, no fundo, que eles nunca seriam capazes de entender a profundidade dessa libertação.